Olá a todos! Estamos iniciando aqui a nossa primeira live. É a primeira vez que o Gamaliel, Centro Espírita Gamaliel, faz uma transmissão pela internet e a gente fica muito feliz de estar dando início a esse tipo de trabalho. Então, antes de tudo, queria contextualizar aqui, né, toda a questão que a gente está fazendo. O Centro Espírita Gamaliel é um centro espírita localizado no Itapuã, é uma das regiões administrativas aqui do Distrito Federal, e a gente sabe que a situação atual, ela impede ou ela restringe muito as atividades quando temos muitas pessoas. Então nós fechamos as portas do centro e temos tido atividades apenas, né, pela internet, com alguns grupos, alguma coisa mais restrita. As atividades do Gamaliel, elas sempre ocorreram nos sábados, na parte da tarde, e no domingo, na parte de manhã. As palestras públicas iniciando no sábado às 4 horas e no domingo às 10 horas. Então, todos os domingos nós vamos estar juntos aqui, talvez também no YouTube. Nós ainda estamos tentando entender melhor como é que vai ficar o melhor formato para nós. E nós vamos ficar ao vivo aqui fazendo uma discussão. Nós vamos fazer uma leitura mais ou menos no formato que a gente faz no centro. Então, as pessoas lá que são os frequentadores sempre têm mandado mensagens falando que estão com saudade e tudo. Então nós estamos fazendo essa live para ver se está com saudade mesmo. Vamos ver se é verdade. Se esse povo está só de malandragem para o nosso lado ou se eles realmente estão com saudade de que a gente possa se reunir, trazer uma mensagem. O nosso objetivo aqui vai ser transmitir a mensagem com um conteúdo muito simples, tentando fazer com que a mensagem espírita, ela não simplesmente seja algo que vá colocar no nosso repertório intelectual alguns argumentos para a gente poder responder os outros quando a gente for colocado num canto, ou para tentar reafirmar alguma fé, ou não, nada disso. O objetivo é que nós tomemos posse desse conhecimento que vem nos ajudar para dar um pouco mais de tranquilidade, para poder dar um pouco mais de paz, de serenidade, para a gente olhar para as coisas sobre uma perspectiva, uma ótica diferente, e principalmente para que nós possamos melhorar as nossas relações interpessoais e a nossa relação conosco mesmo. Então, a partir de agora, nós vamos começar a fazer um mergulho interior com um pouco mais de profundidade, mas também com um pouco mais de consciência do que é que nós estamos fazendo. O Espiritismo, ele tira os misticismos, tira aquela roupagem que às vezes a gente dá como uma necessidade para chegar a algum objetivo. Então, seria mais ou menos assim: se você não faz este tipo de ritual, você acaba não colhendo o benefício. E aí a mensagem do Espiritismo, ela vem justamente falar o seguinte: olha, às vezes sem o ritual vai também, e vai muito bem, e por você entender pode ir até melhor, dependendo de como a gente fizer, porque a gente acaba não ficando escravo da falta ou do excesso de alguma coisa. Então, na situação em que eu estiver, onde eu estiver, eu tenho a possibilidade de receber o benefício. E isso é incrível, e isso é bacana. Então, dita estas coisas, meu nome é Alexandre, e eu estarei aqui então aos domingos, por um determinado período de tempo que a gente ainda não determinou, mas nós vamos estar juntos aqui fazendo algumas discussões. E hoje o tema selecionado foi empatia na pandemia. Por que esse tema? Nós estamos iniciando hoje essas lives e a situação toda, ela talvez exija de nós uma análise com certo carinho. E a palavra empatia, ela vem justamente fazer com que a gente comece a lançar aquele olhar que eu falei agora há pouco para nós e para o outro com
um certo entendimento, e esse entendimento vai nos favorecer, vai favorecer as nossas relações. Então, como de praxe, eu vou fazer uma leitura. Essa leitura ela está no livro Ceifa de Luz, para quem tiver interesse de acompanhar ou ler depois. E ela é intitulada Prescrição de Paz. Ela é o capítulo 20. E ela diz o seguinte, o Emmanuel comenta a respeito do capítulo 6, versículo 34 de Mateus, que diz o seguinte: portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Ótimo. Então, prescrição de paz. Na garantia do próprio equilíbrio, alinhemos algumas indicações de paz, destinadas a imunizar-nos contra a influência de aflições e tensões, nas quais tanta vez imprevidentemente arruinamos tempo e vida. Corrigir em nós as deficiências suscetíveis de conserto e aceitar-nos nas falhas cuja supressão não depende ainda de nós, fazendo de nossa presença o melhor que pudermos no erguimento da felicidade e do progresso de todos. Tolerar os obstáculos com que somos atingidos ante os impositivos do aperfeiçoamento moral e entender que os outros carregam igualmente o deles. Observar ofensas como retratos dos ofensores, sem traçar-nos a obrigação de recolher semelhantes clichês de sombras. Olha que legal essa. Isso é muito bonito. Abolir inquietações ao redor das calamidades anunciadas para o futuro que provavelmente nunca virão a sobrevir. Admitir os pensamentos de culpa que tenhamos adquirido, mas buscando extinguir-lhes os focos de vibrações em desequilíbrio, através de reajustamento e trabalho. Nem desprezar os entes queridos, nem prejudicá-los, com a chamada superproteção tendente a escravizá-los aos nossos modos de ser. Olha só, não escravizar os entes queridos com a superproteção. Não exigir do próximo aquilo que o próximo ainda não consegue fazer. E não pedir sem dar de nós mesmos. Respeitar os pontos de vista alheios ainda quando se patenteiam contra nós. Convencidos quanto devemos estar de que pontos de vista são maneiras, crenças, opiniões e afirmações peculiares a cada um. Não ignorar as crises do mundo, entretanto, reconhecer que se equilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro, esculpindo-lhe a tranquilidade e a segurança em alicerces de compreensão e atividade, discernimento e serviço, perceberemos, de pronto, que as crises externas são fenômenos necessários ao burilamento da vida, para que a vida não se tresmale da rota que as leis do universo lhe assinalam no rumo à perfeição. Então, neste instante agora, nós vamos fazer uma oração e se você se sentir à vontade, fechando os olhos, feche os olhos, se não precisa, não tem problema nenhum. A oração ela provém do coração, é aquele sentimento íntimo que você busca fazer uma conexão com algo superior, com os nossos espíritos amigos, aqueles que nos tutelam e acima de tudo e sobretudo com Deus, nosso Pai. Então a gente fecha os olhos aqui agora e diz: Pai, abençoa-nos neste instante. Nós que estamos iniciando essa nossa jornada, às vezes em dúvida a respeito do que fazer, sem termos clara a forma de trabalharmos, o que pretendemos, como agir diante das dificuldades. Às vezes as dificuldades são tantas que não sabemos o que fazer, nos sentimos oprimidos, desesperados. Mas, Pai, o Senhor que tudo sabe e vê, ampara-nos neste instante. Não nos deixe desviar para a loucura, não nos deixe cair na obsessão.
Não nos deixe vitimados pelo desespero, pela agonia, que todas as dores encontrem a sua consolação e possamos nós, neste instante, trabalharmos os temas do Evangelho, trabalharmos os temas do Espiritismo, de forma que todos aqueles que forem tocados por essas palavras em algum momento possam se sentir fortalecidos para bater no peito, enfrentar o problema e melhorar cada vez mais. Dito estas palavras, pedimos então a sua permissão para iniciarmos a nossa atividade de hoje. Muito felizes de estarmos aqui iniciando as transmissões do Gamaliel ao vivo. Bom, então vamos lá. Olha só, gente, nós estamos vivendo um momento peculiar. A situação, ela é uma situação que exige de nós que pensemos, reflitamos e olhemos para dentro. Afinal de contas, antes, se eu podia de qualquer jeito sair na rua, entrar naquela turbulência do dia a dia, hoje as coisas elas ficaram um pouco diferentes porque eu já começo a pensar onde eu vou colocar minha mão, eu já começo a avaliar o comportamento das pessoas que estão do meu lado, porque talvez a partir de um espirro de uma pessoa ali do lado, um outro pode se contaminar e contaminar mais alguém, mais alguém, mais alguém, amanhã pode ser, eu posso ser a pessoa contaminada, pode ser alguém da minha família. E todo mundo que está assistindo aqui, se não conhece alguém, se não foi às vezes, se não passou pela doença, conhece alguém ou alguém que conhece alguém que foi vitimado por isso. Algumas pessoas desencarnando, outras passando perto, outras às vezes não sentindo nada. Na minha família teve de tudo, teve quem pegou e não resistiu, teve quem pegou e não sentiu nada. Então tá essa coisa toda, então a gente está vendo isso. E agora a gente vai sair, muitos de nós acabamos ficando obrigados a ficar um pouco mais reclusos e nós ficamos mais dentro de casa. E quando a gente ficou mais dentro de casa, de uma forma geral, algumas coisas passaram a acontecer. Afinal de contas, dentro de casa, nós intensificamos as relações com os nossos familiares. E isso tem um lado positivo, mas dependendo de como a gente fizer, pode ter um lado também que dá uma certa dificultada na situação. Por exemplo, em alguns locais a violência doméstica aumentou. Olha que pena, porque toda a situação, ela exigindo de nós que a gente fique em casa, a gente tem que se relacionar mais com os outros. Se eu sou uma pessoa muito intolerante, essa intolerância acaba refletindo mais nas pessoas que estão comigo em casa. Então, eu às vezes acabo ficando um pouco mais violento, né? Ou não é que eu vou ficar mais violento, na verdade eu vou mostrar essa violência vou dar mais vazão a ela, eu vou mostrar isso com mais intensidade para os meus filhos, para a minha esposa, para o meu esposo, para os meus pais. Então, isso tudo pode ser que pese um pouco nas relações ali, vai desgastando. Então, nós estamos tendo casos de violência doméstica. Quando nós recebemos uma possibilidade, uma oportunidade de, ao nos unirmos mais, intensificarmos os laços de amor, entender mais o outro, aprender a ter um pouco mais de paciência, de se relacionar bem com as diferenças. E olha só, eu quero fazer uma leitura aqui da questão 737 do Livro dos Espíritos, está falando sobre a lei de destruição e ela dá início ao tópico intitulado Flagelos Destruidores. E aí é o seguinte que Kardec pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? De calamidades, de coisas assim que são pesadas às vezes, que a gente interpreta como sendo algo ruim, né, de grandes proporções. E aí os espíritos vão responder o seguinte, para fazer progredir mais depressa.
Então, todas essas calamidades que acontecem, todos esses flagelos, eles vêm no sentido de nos fazer progredir mais rápido. Ora, vamos ver. Já não dissemos ser essa destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Eles trazem essa pergunta para que possamos refletir. Então, não está tendo aqui uma necessidade de que eu me regenere moralmente? Vamos voltar na história um pouquinho. E quando Kardec ele vai tomar conhecimento do que ele precisava fazer, quando os espíritos vão falar para ele, olha, você tem uma missão e essa missão está direcionada a trazer uma luz diferente para a forma como o pensamento, principalmente do ponto de vista moral e religioso, se estrutura. E você vai trazer uma mudança forte, né? vai alterar muita coisa ali. E ele pensou, beleza, tá. Mas eles contam, estava em um contexto de muita guerra, estava tendo muitos problemas e os espíritos estavam anunciando que coisas maiores viriam. E era necessário que houvesse uma revolução moral, que houvesse uma revolução que fosse forte o suficiente para fazer com que nós parássemos de nos destruir à toa. Então, pouco tempo depois, né, ali... essa conversa acontece por volta ali de 1856 e assim, de lá para cá, estava tendo guerras locais constantemente. E depois vem a Primeira Guerra Mundial, passa mais um tempinho, vem a Segunda Guerra Mundial. Então foi um peso muito grande. A gente não estava entendendo, a gente não estava sabendo conversar. A gente, para poder preponderar as nossas vontades, para poder se sobressair, a gente acabou fazendo com que a nossa opinião prevalecesse na força. Então a gente foi vem fazendo isso muito. Nós temos guerras o tempo inteiro. E essas guerras em um nível mais brando, digamos assim, e não menos impactante, acontece dentro das nossas casas. Porque nós não estamos dando conta de fazer com que o outro, que é um mundo diferente do nosso, possa compreender com uma certa tranquilidade aí o que é a minha diferença e a minha visão de mundo. Então, nós precisamos de ter essa regeneração moral. Então, nós precisamos acelerar esse processo. Preciso continuam os espíritos, que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causa. Então, é uma coisa que é fácil a gente às vezes falar, mas é um benefício, uma coisa muito boa, e a pessoa às vezes perdeu um pai, perdeu uma mãe, a gente está aqui agora, né, no contexto do coronavírus, a gente fala, mas isso é para educar a humanidade. Aí você fala, mas por que foi o meu pai? Por que foi a minha mãe? Por que foi o meu filho, o meu irmão? E às vezes a gente se sente revoltado e não consegue perceber isso. E aí os espíritos vêm chamar a atenção para esse aspecto. Porque olha só, calma. Esse prejuízo que você está vendo agora, você está vendo ele pela forma como você está olhando. Você não está vendo a figura toda. Se nós tivermos a compreensão, como o Espiritismo tem trazido para nós essa compreensão, de que a vida não acaba, de que não tem nada à toa, de que o que parece mal, se a gente conseguir lançar o olhar mais adiante, nós vamos ver benefícios, que nós precisamos aprender e toda a situação tem potencial de ensinar, se a gente começa a fazer essa análise, o que vai acontecer? Nós vamos aos poucos percebendo, nós vamos aos poucos entendendo que existe algo além. E aí a revolta, que nada faz de construtivo, ela começa a ser colocada, convertida em uma forma, aos poucos ali, de entendimento. E a gente começa a ir mudando a nossa forma de raciocinar, o que vai nos ajudar a ir mudando um pouco também a nossa forma de sentir. Então, a dor às vezes vai continuar conosco caso, por exemplo, uma pessoa querida vá, vitimada por uma doença. Mas
Nós não vamos ficar revoltados, reclamando, até porque nada vai adiantar. E aí a gente vai aos poucos começar a sentir que talvez aquilo possa ter sido melhor. Às vezes a gente não compreende isso com tanta clareza e de forma tão imediata. Mas as relações elas vão mudando e a gente vai começando a entender. Porque olha só, gente, pessoas estão sendo vitimadas de várias coisas todos os dias, em todos os locais do planeta. Pessoas estão sofrendo muito, são muitas dores. A minha não é maior do que a de ninguém. Não é porque eu perdi a minha mãe, por exemplo, que a minha dor é maior do que de toda a humanidade. Porque às vezes eu perdi minha mãe, uma pessoa perdeu a família inteira. Outros nunca tiveram nada. Outros estão ali pensando assim, nossa Senhora, se Deus me levasse agora, Ele estaria me abençoando, porque viver está uma coisa horrível. E aí é a hora que a gente começa a evocar a empatia. Porque, a minha dor existe. E ninguém vai desprezar a própria dor. Mas vamos pensar o seguinte, também existem outras pessoas que estão passando por dificuldades. E o que eu posso talvez fazer para que aquela pessoa não sinta tão intensamente aquilo que eu estou sentindo? Porque se está ruim, e eu sei que é ruim, eu não quero isso para ninguém. Eu não queria estar sentindo isso. Não é verdade? Eu não queria. Então, o que eu posso fazer? E aí é a hora que a gente vai começando a encontrar mecanismos de ação, mecanismos de envolvimento com os outros, e a gente vai se unindo. É triste a gente às vezes ter que se unir em momentos tão dolorosos, mas que bom que nós podemos nos unir também nesses momentos, porque aí a gente nunca fica sozinho, e a gente não quer ficar sozinho, ninguém gosta de ficar sozinho, às vezes a gente fica desesperado por companhia. Por isso, ficar em casa passa muitas vezes a ser um suplício para muitos de nós, porque é difícil conviver com nós mesmos. E às vezes a gente quer coisa nova, a gente quer coisa diferente, a gente quer o tempo inteiro um estímulo diferente, o que acaba ocasionando, por exemplo, a gente sair de casa, entre aspas, no celular. A gente vai procurar alguma coisa nas mídias sociais para que a gente se sinta entorpecido ali, para que aquilo tudo que está acontecendo não tenha um impacto tão poderoso que tem na nossa vida como está tendo. Então a gente vai buscar, alguma coisa ali que fala para nós, não, é diferente. E às vezes a gente acaba caindo num entretenimento vazio. A gente acaba, às vezes, escolhendo mensagens que fazem muito pouco em benefício de nós mesmos. Então, é bom que nós abramos a nossa capacidade, nossa percepção, para poder ir captando benefício onde antes a gente só via prejuízo. Porque quando a gente começa a ver as coisas boas, mesmo nas dificuldades, a gente começa a ir treinando as nossas fibras íntimas para buscar soluções, para buscar oportunidades quando os problemas aparecem. Porque uma pessoa pessimista, o que ela faz? Ela olha para uma situação e o que ela vê é só dificuldade. Ela só vê o quanto vai ser pior, ela só vê o quanto vai ser mais danoso e ela acaba se paralisando e não agindo. É diferente de uma pessoa precavida, que avalia tudo isso, entende essas questões, mas busca ver a coisa por uma perspectiva mais ampla e melhor. Porque se tem uma dificuldade, tem algo que pode ser feito para que essa dificuldade seja superada. Ah, mas o quê? Não, às vezes eu não sei. Ainda não sei, mas existe algo. Existe. Às vezes você está aí pensando, essa situação toda que eu estou vivendo aqui, essa pandemia, o que eu posso fazer para mudar? Às vezes você não vai acabar com o vírus, vai erradicar o vírus do planeta, mas você pode melhorar todas as relações com as quais você tem tido um contato mais próximo. Todas as pessoas com quem você tem se relacionado podem ter uma relação mais harmônica com você. Isso você pode fazer. Isso está no seu poder. Você pensa, mas o outro não quer fazer. Tudo bem, o problema é do outro, mas você pode fazer. Você pode oferecer isso para o outro. Você pode trazer para o outro uma visão diferenciada.
Mas aí você vai pensar, mas eu comecei a fazer isso e o outro só tem me criticado. Tudo bem, ele só tem te criticado, mas pensa comigo. Às vezes, até agora, você tem tentado apenas da sua perspectiva. Você, às vezes, até agora, nunca tinha demonstrado o que você está demonstrando. Então, o outro, às vezes, não acredita. Então, a sua tentativa não implica um sucesso imediato. Mas se você desiste, implica fracasso. Então, você quer construir? Começa agora. Você quer mudar? Começa agora. Ah, mas as pessoas não querem saber. Gente, o problema é delas, porque você vai colher o benefício. Quando você deitar a cabeça no travesseiro, o que você vai pensar? Que você fez todo o bem que você poderia? Ou que você desagradou a muitos? Pensa nisso. Olha com carinho para dentro de você. Você podia, naquela hora determinada, naquela reunião de família, ter falado uma coisa positiva, mas de forma reativa, você acabou indo lá e cutucando a onça com a vara curta e deu briga. E deu um problema grande. E aí? Quando você deitar a cabeça no travesseiro, você não vai saber que aquilo que você fez poderia ter sido evitado? Às vezes a gente quer estar certo demais, gente. Nós temos uma vontade, a gente sente tão forte que às vezes a gente vai fazer papel de bobo, se deixar passar uma coisa que aparentemente é óbvia. E às vezes a gente acaba não fazendo o que a gente poderia fazer. Não falando o que a gente poderia falar de forma construtiva. Porque a gente não quer, tipo, o outro tá fazendo mal pra mim, eu vou fazer coisa boa pra ele? Vou nada, quero nem saber. E você tem todo o direito de não querer saber, não. Você pode afastar se você quiser, não tem problema nenhum. Mas de uma forma ou de outra, você fica escravo daquela relação. Porque se você não conseguir romper 100% o laço, todas as vezes que você encontra com uma pessoa com a qual você tem muita dificuldade, vai ser uma situação desagradável. E você pode mudar, tornando mais agradável à medida que você vai melhorando e incorporando essa melhora nas suas atitudes. Mesmo que o outro não queira. Mesmo que o outro não esteja disposto. A relação de duas pessoas, se uma só melhora, a relação melhora. E isso é legal a gente observar. A gente entender isso. O outro não melhorou nada, mas você melhorou, na contabilidade a relação melhora. E melhora como? Às vezes, simplesmente você conseguindo entender e se sentir menos mal com as patadas que o outro vai te dar. Só nisso já melhora. Porque pensa, você não vai mais sentir as dores daquela ironia. Você não vai sentir mais o peso daquela crítica, daquela cobrança, porque você melhorou. Então a relação de uma certa forma melhora. E o outro vai perceber que ele não te atinge mais. Ele tem duas alternativas. Ou ele intensifica, sendo mais chato, cobrando mais, criticando mais, para uma hora te desestruturar, ou ele começa a mudar o comportamento dele para acompanhar a sua mudança. Nos dois casos, não importa qual ele escolher, isso é com ele. Você está fazendo a sua parte. E se você se manter firme nessa sua vontade, o que vai acontecer? Quanto mais ele intensificar, mais ele vai se sentir fazendo um papel de besta. Por quê? Porque não vai ter resultado. E aí você consegue, ir ganhando mais e mais e mais tranquilidade, não importa a situação na qual você esteja. E isso é muito positivo. Você vai ganhando essa força. E aí, se o outro insistir demais, é natural que ele, por fim, acabe se afastando. E aí, tá tudo bem. Foi uma escolha que ele teve de não acompanhar as suas mudanças. E aí você vai ver isso, às vezes, dentro da sua família, das pessoas mais queridas. E não tem problema nenhum que seja isso. Mas vamos dar uma continuada aqui na questão. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, o que é? Esses acontecimentos dolorosos, como esse que a gente está vivendo, às vezes uma forma de acelerar o nosso progresso
em alguns anos o que nós demoraríamos muito tempo. Agora todo mundo de uma certa forma se une para tentar buscar uma solução. E aí você pensa, mas tem muito interesse comercial, mas tem muita jogada política, tem muito isso, tem muito aquilo, a gente vai vendo o lado ruim. Mas quando você faz uma cooperação nesse sentido, para buscar algo positivo e tem êxito, por exemplo, você vai perceber que trabalhar naquela linha te favorece benefícios. O que garante que amanhã não vai ter uma parceria, uma outra parceria, para um outro tema, para um outro aspecto? Às vezes nada que esteja acabando, né, com os nervos da população mundial, nada que esteja ali em um perigo tão iminente, nada, não. Talvez uma solução para um outro tipo de problema. Pode ser uma opção. Você começou a fazer um laço, você começou a criar uma parceria e você começou a perceber que ela funciona, isso é bom. E aí, aos poucos, a gente vai aprendendo a aumentar a nossa rede de contatos e construir e trazer para nós coisas boas. Isso é interessante, isso vale a pena. Deixa eu só ver o tempo que eu tenho aqui. Ótimo. E então, nós vamos observando isso e vamos entendendo que, aos poucos, há uma possibilidade, sim, de progresso. E que a gente está, sim, dando um passo para crescer e se desenvolver. Porque a gente é muito imediatista. A gente liga a televisão e vê uma mensagem ali falando de algo ruim ocasionado pela situação, né? Mas a situação, ela não é aquela que faz com que eu haja. Ela às vezes só dá a oportunidade para de dentro de mim eu tirar aquilo. Se não fosse naquela situação, poderia ser em outra. Quando, por exemplo, tem uma catástrofe, igual a gente viu naquelas épocas que tinham tsunami, estavam acontecendo aquelas tsunamis, aquilo tudo, e assim, muitos locais ficaram devastados, e aqueles países que às vezes sofrem muito com guerra civil, você vê às vezes as lojas ali fechadas e o pessoal começa a saquear e levar tudo. A situação não obrigou ninguém a fazer aquilo. E eles talvez, se não tivessem naquela situação, poderiam não fazer. Não posso dizer que não ia fazer, mas também não posso dar certeza que iriam. Mas a pessoa aproveitou aquela oportunidade. Sendo ou não um ladrão, entre aspas, a pessoa aproveitou aquela oportunidade. E quando ela aproveita aquela oportunidade, não podemos dizer que a oportunidade fez com que ela agisse daquela forma. Você entende? Que tem uma diferença? Então, aqui a reflexão que a gente faz de paralelo é a seguinte: a situação está exigindo mais proximidade, um contato diferente, um cuidado diferente. O que a gente vai fazer? Um contato mais harmônico, um cuidado mais precioso ali. Porque, gente, olha que coisa curiosa. Olha que coisa curiosa. A gente tem comentado isso todas as vezes em que nós estamos discutindo esse tema. A situação de pandemia pede para que nós tenhamos cuidado com onde nós estamos colocando a nossa mão. Mas, gente, isso foi sempre. Não é verdade? Se você parar para pensar, isso sempre aconteceu. Você vai colocar a mão em qualquer lugar e depois passar ela no seu olho? No seu olho. Você vai colocar a mão em qualquer lugar e depois colocar na sua boca? Não vai. A situação, então, não mudou tanto. Mas espera aí, por que agora é tão comentado que você deve lavar as mãos? Antes não tinha? Tinha também. Então, às vezes vem uma coisa dessa forma para que a gente sedimente um conhecimento que a gente não está aplicando. Quantos locais, aqui no Brasil, quantas cidades não estão cheias de esgoto a céu aberto? Isso causa doenças de várias formas, vários tipos de doenças. Vários tipos de doenças. Será que seria preciso que a partir dali a gente tivesse uma doença para que todos nós entendamos a necessidade de que aquilo não exista mais? Pensa, nós estamos tendo a oportunidade de fazer uma análise fria de uma situação como essa e evitar que isso aconteça. Mas às vezes o que a gente acaba fazendo é deixar que a situação nos leve até o ponto de que ela seja insustentável para que a gente haja. E esse é às vezes o nosso problema.
Porque aí os espíritos continuam perguntando, mas para conseguir melhorar a humanidade, Deus não podia empregar outros meios que não flagelos destruidores, que não mandar pandemia para nós? Ele não podia fazer isso? Podia. E pode. E os emprega todos os dias, é o que dizem os espíritos. Pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O que a gente faz com esse conhecimento? Às vezes, nada. Ou nada, ou nada ou muito pouco com relação ao que a gente poderia fazer. Então o homem, porém, não se aproveita desses meios. E aí é necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. E esse castigo, gente, não é Deus sentado num trono ali, pensando, ih, rapaz, o pessoal está demorando demais. Está demorando demais. Joga uma praga ali neles. Joga uns gafanhotos, né? Faz uma água subir. Não, faz um vírusinho desenvolver ali naquele animal e aí quando ele comer, passa para todo mundo. É isso? Claro que não. Pensa, se você estivesse num mercado, né? Um mercado como aqueles onde se acredita que foi a origem do SARS-CoV-2, o coronavírus aqui que a gente tem, tá tendo hoje. Se a gente olhar para a situação sanitária de um ambiente como aquele, você vai ver que foi demorar muito tempo. Porque são locais, às vezes, que você vê que não tem como dar certo. Não tem a higiene que deveria ter. Às vezes a gente está matando e não está prestando atenção no que a gente está matando para comer. E aí, é natural que isso aconteça. É consequência. Não tem Deus ali olhando e falando, opa, joga um vírusinho naquele morceguinho ali, naquele animal. Não. Senão a gente começa a achar que nós estamos sendo vítimas de uma manipulação caprichosa de uma divindade superior, quando na verdade não é isso. Na história da humanidade, nós temos sempre buscado sair das trevas para a luz. A mitologia grega, por exemplo, ela busca muito, ela sempre traz uma questão muito simbólica, muito interessante, para fazer um paralelo com a ignorância e a sabedoria. Sair das trevas, do vazio, do caos, para ir para a luz, para ir para uma divindade que comanda e é a primordial e a mais poderosa de todas, né? O pai de todos, por exemplo, na figura de Zeus. Embora tenha muito capricho, tenha muita coisa que torna ele em alguns momentos menos do que um ser humano que está ali, né, dedicado ao bem exclusivamente, por causa de tudo que ele faz, de traições, de caprichos ali, enfim, de toda essa gama, mas é uma forma de que nós entendamos que sai da ignorância e entra numa luz. Quando a gente começa a narrativa bíblica de Gênesis, no começo era um vazio, era um abismo. E aí Deus falou o quê? Haja luz, porque a presença de Deus traz sabedoria. Por que a presença de Deus traz sabedoria? Porque ela nos impele a tirar de nós o melhor que nós temos, para que nós expressemos o nosso lado divino, para que nós tracemos os planos e consigamos concretizá-lo com as forças que nós temos. E esses planos, eles são no sentido de que nós progridamos, sempre, melhorar. Deus não quer, e o mundo não é feito para que a gente fique adoecendo por besteira. Para que a gente saia na rua, por exemplo, e um carro passe em cima de nós. Não é para isso. O mundo não está aqui para que a gente tenha mortes que são completamente evitáveis. A gente está aqui nesse mundo passando por um processo de regeneração, e processo de regeneração de nós mesmos, nos aperfeiçoando, passando por provas, passando por expiações, nos melhorando, para que nós passemos a aproveitar melhor as qualidades que nós temos. E às vezes a gente não está aproveitando. Justamente por não aproveitar o bem que nós temos, nós sofremos. Justamente por não colocar todo o nosso potencial ali para se desenvolver, é que vem alguma coisa externa às vezes e nos causa uma aflição. Porque na hora certa a gente não estava preparado. Imagina que você está numa escola
E aí o professor pega, te dá um livro e fala assim, olha, o capítulo tal para a prova daqui uma semana. Beleza, você está com livros em mãos e o capítulo 4 daquele livro é o suficiente para que você faça a prova daqui a uma semana. Se chegar no dia da prova e você não tiver lido o capítulo 4 do livro, o problema é de quem? Você vai olhar que a prova vai falar assim, não, professor, está muito difícil essa prova. O professor vai te perguntar, você leu o capítulo? Não, professor, eu não tive tempo, mas eu te dei um livro, te pedi para ler um capítulo e te dei uma semana para fazer a prova, para poder se preparar para fazer a prova. Se eu não fizer a minha parte, o que eu estou fazendo? Por que eu estou reclamando? Por quê? Porque aqui eu estou recebendo oportunidades para desenvolver o meu conhecimento, para poder me livrar disso, e eu não estou fazendo. E aí eu sou vitimado por situações diversas. E aí por que a gente está falando dessa questão da necessidade de empatia? Porque o seu conhecimento, o seu saber pode salvar uma vida. Você vai pensar, mas eu não sei de nada. Eu não sou cientista que está com um laboratório à disposição para poder desenvolver uma cura para uma doença. Eu não tenho esse grau de escolaridade X. Eu não trabalho no lugar Y. Tudo bem. Mas você tem ouvidos e um coração. E isso, às vezes, vai ser mais do que suficiente para você se colocar ao lado de alguém e ouvir as dores dela. Para que você se deixe, às vezes, servir como uma ferramenta para que o outro possa ter as angústias dele aplacadas. Para que a pessoa olhe para você e, sentindo, às vezes, confiança, consiga dividir um pouquinho o peso que para ela é tanto. Nós temos visto isso se revelar muito, nós estamos adoecidos, com muitas dores no coração, muitas dores, desesperados para nos encontrar no mundo. Quando a gente citou antes um pouquinho, a gente às vezes fica nas redes sociais buscando um significado para nossas vidas, às vezes é um desespero, é quase que um pedido de socorro para a gente achar uma coisa que faça sentido. As pessoas hoje estão tendo síndromes, estão tendo distúrbios por causa de filtros de Instagram, por exemplo. Então eles apertam um botãozinho e a hora que eles olham a própria imagem, eles veem às vezes o nariz um pouco diferente do que realmente é, o queixo às vezes fica ou mais fino ou mais grosso, os cílios e as marcações do olho dão uma definição diferente, as peles perdem as manchas. E às vezes a gente olha e a gente às vezes cria um conflito com isso. Mas o que às vezes está precisando é justamente a gente pôr para fora aquilo e dividir com alguém. E você pode ser essa pessoa. Você pode ser a pessoa que vai estar ao lado ali, ouvindo as dores daquela pessoa, pode ser que você não precise falar nada, só ouça. Assim como muitas vezes você vai conversar e você só quer ser ouvido. Isso você pode fazer. Você pode fazer isso com as pessoas que estão na sua casa hoje. Só que às vezes a gente perdeu a paciência. A gente não tem mais gosto para conversar. A pessoa vem falar, já vem uma patada, já vem uma briga, já vem uma cobrança, e isso tudo desgasta demais. Desgasta muito. No centro espírita aqui, no Gamaliel, quantas nós vimos casos de pessoas que estavam com conflitos assim, homéricos em casa, coisas enormes em casa, que faltava só uma pessoa ceder e dizer sim, por exemplo, desculpa. Só isso. Só isso talvez já fosse suficiente para mudar tudo dentro de uma casa. Mas a pessoa ficava às vezes guardando uma mágoa, um ressentimento e dizendo assim, mas é ele que começou, mas foi ela que fez aquilo, mas foi aquele infeliz que não foi. E a gente vai construindo isso. A gente vai construindo esse mar de dores
e fica nadando nele e se afogando o tempo inteiro e pedindo: Deus me socorre. E Deus já deu socorro. Como? No perdão. Olha para o outro e vê, às vezes, a infelicidade, um mar de sofrimento no qual ele também está navegando e se afogando. No qual ele está ali nadando, dando abraçada, desesperado. Porque para ele nada mais dá certo. A pessoa já se afundou em tudo quanto é tipo de vício que podia ter. E a gente olha e fala: mas é um sem vergonha. Faz porque não vale nada. Não, gente. É isso que está faltando a gente parar para perceber. Não é porque o outro está se afogando num vício que às vezes ele deu início. Não é porque ele escolheu a primeira vez, por exemplo, virar uma garrafa de pinga, ou usar um determinado tipo de droga, ou se consorciar num determinado tipo de situação. Não é porque a pessoa escolheu isso que depois ela não passa a ser refém disso e ela deixa de ser um ser humano. Ela continua tendo vontades e desejos de ser feliz, só que ela perdeu o rumo. Ela entrou numa rota, ela não sabe mais como é que ela sai dela. Ela às vezes está desesperada ali. E o que a gente às vezes faz? Joga pedra de cobrança. Joga a nossa ironia. Preenche essa pessoa com a nossa impaciência. E a pessoa tem que fazer o quê? Se defender. Então a pessoa chega ali numa situação degradante em casa, a gente joga mais pedra. E aí a pessoa reage. Ela reage com violência ali. E aí você pensa lá: viu, eu sabia, nunca valeu nada. Não, gente. Você consegue observar que a pessoa chega fragilizada, você vem e começa a atacar, ela tem que tentar se defender? Você acha que ela não sabe que ela já não está numa situação muito miserável? Você acha que ela não percebe que ela está, às vezes, no fundo do poço? E a gente ainda parece que quer enfiá-la mais ainda para que a gente tenha razão. Brigando. Está faltando empatia para você estender a mão para essa pessoa e falar: ô, pobre infeliz, vamos embora, vamos sair disso. Você está comigo aqui, estamos juntos. Aí ele às vezes pode pegar e te atacar também. Porque ele não vai acreditar. Afinal de contas, sempre foi pedrada. Mas aí, custa receber 2, 3 pedradas para uma pessoa que está do seu lado poder ter uma vida muito melhor depois? Não custa. Recebe essas pedradinhas, elas não vão doer nada se você fizer de coração. A ferramenta está nas nossas mãos e a gente às vezes não está percebendo isso. Nós estamos tão concentrados nas nossas próprias dores e nas dores que os outros nos causam, que nós esquecemos das dores que eles estão passando. Esse momento que a gente está vivendo permite você olhar no olho do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, filha, dos seus avós, de todo mundo, dos hóspedes, das pessoas que você está hospedando. Permite você olhar nos olhos dessas pessoas e dizer para elas: eu estou aqui. O que você precisa? Não é aquele: oi, e aí, como é que você está? Tô bem, e você? Tô bem também. E você? Ah, eu tô bem, e você? E fica nisso, nesse loop, essas conversas de WhatsApp que às vezes a gente tem. Tem às vezes nada para falar, mas na verdade muita coisa para dizer. Mas a gente se diz algo mais assim, o outro: não, depois eu vejo porque eu não tenho tempo agora. E ninguém às vezes tem tempo para nada. A gente não tem tempo para ouvir o outro, a gente não tem tempo para pensar sobre nós mesmos. E até quando a gente não vai ter tempo? Até quando a vida vai dar uma reviravolta e nos coloca em uma situação na qual nós não temos nada a não ser o tempo para pensar no tempo que a gente está gastando. Você está correndo, rodando às vezes, girando ali em círculos sem saber o que fazer, sempre voltando para o mesmo ponto, e aí de repente você cai doente. E aí você cai doente e tá. E agora? Não dá para você fazer o que você estava fazendo mais. Então aproveita a oportunidade para refletir. Aproveita a oportunidade para olhar o que você precisa aprender. Onde você está errando? Onde? Nós, de todas as situações que acontecem na nossa vida, nós podemos tirar alguma coisa boa. Nós podemos tirar alguma coisa útil.
E se nós conseguirmos nos envolver e trabalhar melhor com as pessoas que estão conosco, nós teremos crescido muito. Nós pensamos que a caridade, o bem que a gente pode fazer, seria única e exclusivamente o fim da fome em um determinado país ou numa região. Seria salvar as matas da devastação, os rios da poluição. Pode ser muito mais simples. Uma mudança de hábitos na qual você sai da situação melhor. Você incorpora caracteres que o façam crescer enquanto ser humano. Você consegue ouvir críticas e tirar delas proveito. Você consegue passar por situações dificultosas e aprender com elas alguma coisa que te faz melhor, para que caso elas venham no mesmo formato, você não sofra as mesmas dores que sofreu anteriormente. Porque as suas dores, elas podem ser muito grandes, podem ser enormes, mas elas são dores que você tem a capacidade, você tem o suporte para passar por todas elas. E isso é bom a gente entender. Isso é bom a gente perceber. Nós estamos já caminhando aqui para o fim da nossa reunião de hoje. E a gente tentou fazer num formato que a gente tem, né, o costume de fazer lá no Gamaliel. E o objetivo é que todas aquelas pessoas que frequentaram, você aí que falou que estava com saudade, está aí, né, deitado de barriguinha pro ar, perninha para cima, tranquilinho. Você que às vezes está naquela correria toda também, às vezes não está tendo tempo para nada, agora nós podemos conversar um pouquinho mais, né? A hora que você quiser assistir vai estar disponível, isso é muito legal. Então esse é um dos benefícios, a gente acaba sendo forçado a entrar no meio digital, né, no online, e a gente pode se comunicar. Além do mais, hoje nós estamos passando essa mensagem para muito além do Itapuã, para muito além daquelas famílias que frequentam o Gamaliel. Então, quer saber um pouco mais? Olha a nossa página aqui, dá uma entrada no site, tem, né, nós temos as nossas redes sociais, o estudo que é feito aos sábados, ele tem começado a ser colocado agora no YouTube. Então acompanha lá, tem alguma dúvida, manda mensagem, interage, traz suas contribuições, sugestões de tema. Nós começamos com essa parte da empatia na pandemia para fazer um olhar um pouco mais calmo e tranquilo para nós mesmos, né? Para a gente tentar olhar a situação e ver alguma coisa positiva. Mas nós podemos falar sobre vários assuntos, né? Todos eles buscando uma perspectiva que nos faça crescer. Ontem foi um marco, né, que foi o nascimento de Allan Kardec, né, a data do nascimento de Allan Kardec, e o que aquela pessoa passou, né, para poder a gente ter acesso a um organizado de conhecimento ali, a um volume de obras muito bem detalhado. É uma história muito bonita daquele homem assim, que vai além dele, né? O que ele fez, ele não sabia que ele podia fazer quando ele foi avisado que ele teria que fazer algo nesse sentido. Ele não tinha dimensão daquilo que ia acontecer. E ele fez, ele se dedicou. Você não sabe, às vezes, ainda a dimensão e o impacto que a sua ação pode causar. Imagina, você pode mudar a vida de uma pessoa e essa pessoa pode ser aquela que vai mudar a vida da humanidade inteira. A gente não sabe. A gente não sabe de nada. Por isso, todas as vezes que eu pôr o meu pé para caminhar, que seja numa direção boa. Todas as vezes que eu for abrir a minha boca para falar, que seja algo positivo. Todas as vezes que eu for prestar atenção em algo, que eu coloque a minha atenção naquilo que constrói, naquilo que pode ser bom para mim, naquilo que estimulará bons pensamentos. Mas e quando vierem os ruins?
E quando eu estiver numa situação dificultosa, deixa passar. Não retenha, não alimente. E isso tudo vai fazer diferença. Mas essas coisas todas a gente vai aos poucos aprofundando. Aqui teve um caráter um pouco mais geral. Vamos fazer agora então, como de praxe a gente tem costume, uma oração final. E no domingo que vem, no mesmo horário, às 10 horas, nós faremos uma nova transmissão para falar um pouco mais sobre o Espiritismo, sobre como alguns ensinamentos podem nos ajudar a melhorar a nossa vida, sobre perspectivas que a gente pode ter. E se você tiver aí alguma dúvida, manda pra gente, um comentário manda pra gente, uma sugestão manda pra gente, que nós temos muita satisfação em ouvir e tentar aí incorporar isso. Compartilha com o maior número de pessoas que você puder, que você sabe que precisam de ajuda e de ouvir uma palavra de encorajamento, porque nós vamos tentar trazer essa palavra de encorajamento todos os dias, ok? Então agora nós fechamos os nossos olhos e agradecemos a Deus por ter estado conosco nesta manhã de domingo, orientando para que as nossas necessidades sejam compreendidas como um esforço que podemos fazer em prol dos objetivos do nosso crescimento pessoal. Oh Pai, estamos sempre muito gratos por termos a capacidade, a oportunidade de ouvir mensagens positivas, de ler bons livros, de entender, mas principalmente, acima de tudo, de aplicar. Que saibamos nós aplicarmos sempre, a todos os instantes da nossa vida, tudo aquilo de bom que de alguma forma se aproximar de nós. Que nos apropriemos desse bem, incorporando seus valores e os transmitindo para que outras pessoas também sejam beneficiadas. Agradecemos aos bons amigos espirituais que velam por nós, que velam pela nossa casinha, pelo Gamaliel, por todos os seus frequentadores e trabalhadores. Que esses amigos espirituais também sejam abençoados e que mantenham-se ao nosso lado, nos inspirando e nos ajudando sempre. Com a sua paz, Pai, nós encerramos esta reunião comprometendo-nos sobre a sua bênção a estarmos aqui na semana seguinte, no mesmo horário, fazendo uma reflexão dessa natureza, sempre pautados na busca pela verdade e na segurança do seu amparo. Muito obrigado, Pai, e que assim seja. E muito obrigado a vocês que estiveram aqui conosco. Aqui foi Alexandre, nós discutimos. E algum recado adicional, né? Acho que faltando. O pessoal falou que hoje é dia de São Francisco. Ó, o pessoal comentando hoje dia de São Francisco, né? Vamos aí mandar todo o nosso carinho para esse que nos orientou tanto. A gente sempre fica, rezar para São Francisco, rezar para São Francisco, nós já vamos fazer diferente. Nós vamos mandar nossas energias boas para São Francisco. Né? Vamos colocar o nosso coração e a nossa intenção de forma a dar um abraço nele. Hoje nós não vamos pedir nada para ele. Hoje nós vamos simplesmente levar o nosso pensamento com muito carinho. É isso? É isso. Então, pessoal, muitíssimo obrigado e até breve.